Sofrônio Eusébio Jerônimo, filho de Eusébio, nasceu em 340 d.C. em Stridon. Após os estudos elementares, foi para Milão, depois para Roma, para lá seguir os cursos do célebre gramático Aelius Donatus. Em Treves, na casa de seu amigo Bonósio, o estudante aprofundou os seus conhecimentos de teologia. No ano 373, instalou-se na Venécia, tendo como base Aquileia, então centro econômico e literário. Sob a égide do bispo Cromátius, fundou uma academia dirigida por dois amigos, Rufino e Bonósio. Mas logo a seguir o grupo se desfez, indo cada um para o seu lado. Com sua biblioteca, Jerônimo colocou-se a caminho do Oriente. Em 375, ao estabelecer-se em Antioquia da Síria, na casa de seu amigo Evagro, o estudante ávido de cultura ficou gravemente doente. Depois de restabelecido, retirou-se para a solidão de Chassis, sudoeste de Antioquia, a sul de Bereia, mortificando seu corpo e perseverando nos estudos do grego e do hebraico bíblico ao ponto de exaustão. Em Constantinopla, entrou na escola de Gregório de Nazianzo, o teólogo poeta. Neste centro de riquezas da língua grega, Jerônimo traduziu duas obras cujo valor o marcaram: Crônicas de Eusébio de Cesareia, da Palestina, incluindo quadros sinópticos, modelos e homilias de Orígenes. Em 382, em Roma, Jerônimo foi empregado como alto funcionário da igreja. De viajante, tornou-se conselheiro para assuntos do Oriente e consultor em questões bíblicas. Jerônimo começou então sua profícua carreira de tradutor e exegeta. Além dessas atividades gigantescas, ele se tornou sábio conselheiro de importantes senhoras romanas. Das discípulas podemos destacar Paula, uma rica senhora romana a quem tinha ensinado hebraico, e suas duas filhas, Eustóquia e Blesília. Em 385, após a morte de Dámaso, bispo de Roma, Jerônimo, muito caluniado e perseguido, procurou o caminho para a Palestina. Em 386, se fixou em Belém, onde permaneceu até sua morte. Perto da gruta, onde supostamente Jesus nasceu, ele orava, estudava e trabalhava. Desde 389, ele fazia a revisão da versão latina do Antigo Testamento. Depois veio uma segunda revisão dos Salmos para torná-lo mais próximo da Septuaginta. Simultaneamente a estes trabalhos, Jerônimo insistia no estudo sistemático do hebraico. Os últimos anos de Jerônimo foram marcados por sucessivos acontecimentos que levaram o estudioso à debilidade. Durante 15 anos, rudes golpes arruinaram o exegeta, constantemente dedicado ao seu trabalho intelectual, mas importunado por dores de estômago. No dia 26 de janeiro de 404, morreu Paula, a fiel amiga. Em 410, o visigodo Alarico I invadiu a Itália e destruiu Roma. Jerônimo percebia o desabar de um mundo e chorou por ele. Foi conquistada a cidade que conquistou o mundo, disse. Jerônimo foi um trabalhador consciencioso. Labutou incansavelmente na tradução de toda a Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata, do latim vulgatus, ou popular. Considerada sua maior obra, faleceu em 420 d.C. O Salmo 119 diz no versículo 11: Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Cremos que esse é um bom resumo de todo o Salmo. O Salmo 119 é o maior da Bíblia e é dedicado inteiramente à importância da palavra de Deus. Durante todo o Salmo, encontramos muitas palavras sinônimas para a Bíblia: testemunhos, lei, preceitos, decretos, mandamentos, juízos, promessas e palavra. Todas enfatizam algum aspecto da Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. Foi escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Nela podemos encontrar tudo o de que precisamos saber sobre Deus, sobre nós, sobre a vida eterna, sobre como agradar a Deus. Foi escrita por mais de 30 pessoas que moravam nas mais variadas regiões e que viveram nas mais diversas épocas. Levou mais de 2000 anos para ser escrita, mas apesar de toda essa diversidade, encontramos na Bíblia uma unidade e uma coesão de pensamentos irretocáveis. Somente um livro inspirado poderia ter tal perfeição. Mas será que Deus tinha alguma intenção quando ordenou que esse livro fosse escrito? O verso 89 do Salmo 119 diz: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Isto nos fala da eternidade da palavra de Deus.
Diante disso, o que fazer com essa palavra? O salmista diz que é guardar. Você guarda aquilo que é importante, aquilo que é valioso. O versículo 72 diz: Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Mas não significa guardar lá no fundo do baú, e sim ter constantemente diante dos olhos. Por isso o salmista diz: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Mas para guardar a palavra é necessário esforço. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Isso é necessário porque, por natureza, nós somos avessos à palavra de Deus. Mas se quisermos agradar a Deus, precisamos ter a palavra bem guardada dentro de nós, armazenada para em todas as ocasiões nos deixarmos guiar por ela. Verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Já dissemos que não devemos guardar a palavra no fundo do baú. Há um lugar certo para guardá-la. O salmista diz: Guardo no coração a tua palavra. O coração é o lugar certo onde a palavra deve habitar. O coração na Bíblia representa a sede do nosso ser mais interior. É o lugar de onde procedem todos os nossos pensamentos e atitudes. É o centro da nossa existência. É dali, segundo Jesus, que todos os pecados procedem. Por natureza, o coração é corrupto. Jeremias diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Portanto, é ali que a palavra precisa fazer morada, a fim de modificar toda essa situação. Para guardar a palavra no coração, antes precisamos ver e entender o quanto ela é maravilhosa. É ter prazer nela, é ouvir apenas a ela, é amá-la de todo o coração, é se deleitar nela, é temê-la, é considerá-la a nossa maior alegria e louvor. Resumindo, guardar a palavra no coração significa ter apego por ela, não deixar que nada tome o seu lugar. Mas se estamos dispostos a trocar a palavra por qualquer invenção ou novidade que surge, é porque não estamos tão apegados assim a ela. Deixar a palavra de lado entristece a Deus. É uma ofensa a Ele não respeitarmos essa palavra, seja por ignorá-la, seja por usá-la de forma indevida. Guardar a palavra no coração significa não trocá-la por nada. Qual é o objetivo da vida cristã? Muitos afirmam que é ter prosperidade. Alguns estão apenas interessados em curas e diversão, mas o verdadeiro objetivo da vida cristã é não pecar contra o Senhor. É muito fácil pecar contra o Senhor. Muitas vezes as pessoas pecam contra Deus pensando que estão agradando. Lembramos de Uzá, em 2 Samuel capítulo 6. Saul também, em 1 Samuel capítulo 13. Uzá quis impedir que a arca caísse no chão, estava todo cheio de boas intenções, mas pecou contra o Senhor. Deus não queria que tocasse em sua arca. Na verdade, a arca tinha argolas para ser transportada pelos levitas e tudo isso estava determinado pela palavra dele. Quanto a Saul, o primeiro rei de Israel, houve uma ocasião em que ele precisava enfrentar o exército dos filisteus, mas ele não podia ir para a guerra sem antes fazer a oferta de sacrifício ao Senhor. Quem devia fazer a oferta era Samuel. Entretanto, parece que Samuel se demorou um pouco e Saul, com medo de que o povo se espalhasse e não querendo partir sem a benevolência do Senhor, ofereceu ele mesmo o sacrifício. Quando Samuel chegou, disse a ele: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ele não guardou a palavra de Deus em seu coração, e por isso pecou contra o Senhor, e como consequência, perdeu a coroa. E o que dizer daquelas pessoas de quem Jesus disse que expulsaram demônios e curaram enfermos, mas não eram conhecidos por ele? Esses e tantos outros erraram porque não guardaram a palavra de Deus no coração. O verso 104 do Salmo 119 diz: Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. É pelo conhecimento da palavra que evitamos o pecado. Não se engane, Deus não é tolerante para com aquele que desrespeita a sua palavra. Amar a palavra de Deus é lhe dar ouvidos. Em vez do Deus me falou, fulano me revelou, devemos nos apegar às Escrituras. Às vezes acham que dar ouvidos à palavra é pegar um versículo na caixinha de promessa. Isso não é o bastante, e não precisamos buscar um versículo na caixinha se a palavra já estiver em nosso coração como resultado de um estudo sério, profundo e constante. Bastará apenas lembrar do que a palavra diz e aplicá-la de forma correta. Dessa maneira, não pecaremos contra o Senhor. Devemos dar graças a Deus pela vida de homens como Jerônimo e tantos outros que gastaram sua vida a fim de que a Bíblia estivesse disponível para nós
em nossa própria língua. Por causa do esforço deles, qualquer um pode ler a Bíblia, estudá-la e assim guardá-la no coração.